E o que a gente hoje chama de fake news, gente, é algo muito mais antigo do que qualquer jovem aí de vocês possa imaginar. Uma das mais antigas que eu consigo lembrar é a de que a Xuxa tinha feito um pacto com o demônio para conseguir sucesso. Todo mundo da minha geração escutou isso. Ela foi no podcast Ambulatório da Moda, falou sobre esse boato que está perseguindo ela há décadas e contou que ainda hoje precisa lidar com isso, e que o grande problema dessa história falsa é porque ela coloca em dúvida tudo que a Xuxa construiu durante uma carreira aí de muitos e muitos anos. Ela disse ainda que consegue brincar hoje em dia, mas que fica triste de pensar que ainda tem muita gente que acredita nisso. Eu fico muito chocado de pensar que a Xuxa, na idade que ela tem, ainda tem que lidar com comentários sobre essa fofoca. Porque, gente, quem nunca ouviu a fake news, que hoje em dia é fake news, mas é o boato, de que se você tocasse o disco da Xuxa, do show da Xuxa ao contrário, você iria escutar o demônio falando. Não tem ninguém. Acho que... Nós até brincamos com isso na terça-feira, falando de tocar o álbum do Zé Felipe ao contrário. Exatamente. virou uma história que virou uma piada. Mas pensar que uma pessoa... E a Xuxa, sim, ela nunca deixou de fora a questão da fé dela, ela sempre tratou da fé, sempre falou muito de Deus, né? O papai, o cara lá de cima, né? Que ela falava ali, o cara lá de cima. Então, pensar que ela ainda tem que lidar com esse tipo de comentário é meio maluco e, na verdade, só reforça o quão, infelizmente, essa história de fake news é muito mais antiga do que a gente imagina. Você consegue imaginar, Lucas, uma mulher na carreira, no tanto que a Xuxa é famosa, ainda ter que lidar com esse tipo de coisa? Não, né? Eu acho que a Xuxa ali tem algumas coisas que parece que ela pode negar, ela pode se explicar, mas virou uma lenda, né? É uma lenda que as pessoas vão sempre querer insistir que é verdade, que aquilo aconteceu. E isso não é só exatamente com a Xuxa, mas com a Sasha também. Tinha algumas coisas que falavam da Sasha, lembra? Né? Sim. Que ela vai ter sempre que se explicar e falar sobre isso, e já virou um trauma, mas ela tem que falar, aí vira piada, aí ela tenta levar de forma mais leve, porque eu acho que é isso. Depois que você tenta falar tantas vezes de forma séria, explicar, você tem que levar às vezes como piada mesmo, porque não dá pra levar mais a sério, porque isso já tocou demais ali. Então, com a Xuxa, que é uma figura, talvez uma das mais conhecidas que a gente tem aí da mídia, né? E que tá aí há muitos anos na mídia, muita coisa ela tem que ficar falando toda hora que não é verdade, né? Eu acho que entra de novo no assunto Jade Picon, Mel Maia e agora a Xuxa, porque é mais uma vez pessoas que estão querendo entregar o trabalho, querendo fazer o trabalho delas e tem que lidar com assuntos que, na verdade, não tem controle. E imagina, né, Rick? A gente acabou de falar aí, você falou que é uma bolha, né, de jovens que conseguem lidar com esse tipo de comentário ultimamente, hoje em dia. Então, a gente está vendo aí que artistas que têm décadas de trajetória como a Xuxa ainda precisam lidar com isso. É de se imaginar o quão deve ser difícil lidar com a fama, né? É lógico, é um boato infundado. Qualquer pessoa com o mínimo de discernimento sabe disso. Também tinha o boato do boneco do Fofão, que se você Total. arrancasse a cabeça, saía um punhal. Sim. Todo mundo que foi apresentador, comunicador infantil nos anos 80, 90 sofreu com esse tipo de coisa. Mas a Xuxa ainda tem um agravante. Ela hoje em dia é uma figura muito politicamente ativa. Ela tem um lado, ela escancara isso. E, logicamente, quem está do lado oposto vai fazer auê na cabeça dela, relembrando essa história infundada do pacto. E é lamentável que o Brasil tenha chegado nesse ponto do fla-flu político, que ficamos ressuscitando essa fake news em loop, que era pra ser um meme engraçado. Um meme mas conseguiram engraçado. transformar o meme engraçado num boato preocupante. E eu lembrei agora de mais um. Vocês lembram? Teve isso na cidade de vocês, que era o quadro do menino chorando, que disse que tinha incêndio, aí ficava só o quadro do menino chorando. Esse quadro, inclusive, tinha na minha casa, lá na minha cidade, viu? Essa história também, essa fake news era assustadora. Eu entrava no quarto, não sei porque que tinha esse quadro na minha casa. Mas diziam, ó, esse quadro aqui do menino chorando, toda vez que tem um incêndio, só ele se salva, ele fica chorando, aí vai pra outra casa, continua chorando porque ele perdeu a família que morreu no incêndio anterior. Eu morria de medo dessa história. Se sua casa não pegou fogo, Não pegou. é sinal de que era fake news. Pois é fake news, nem vai pegar. Nilson, não vai falar sobre isso. Amém. Gente, olha, bora falar de futebol?